Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal aqui na cidade de Anápolis. E no programa de hoje a gente recebe aqui dos nossos estúdios, o Canal 14 Anápolis, Dr. Victor Lisboa Campos, que é um advogado especialista em direito eleitoral, justamente para começar a tratar conosco já dessas informações. Afinal de contas, 2018 é um ano eleitoral. Antes da gente já dar um alô aqui para o nosso amigo e também advogado Dr. Victor Lisboa Campos, quero agradecer sobretudo a você que nos acompanha através também no canal, no YouTube, tá bom? Obrigada a todos aqui que compartilham, que repassam as informações e comentam com a gente, principalmente nos dão sugestões aqui de pauta aqui para o nosso programa. Obrigada. Dr. Victor Lisboa Campos, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Blenda. Obrigado aos telespectadores do Canal 14, do programa Em Pauta. É uma satisfação novamente estar aqui participando do programa e trazendo conhecimento à população sobre as regras eleitorais, né? Estamos no ano eleitoral. A gente vai trazer um pouco das novas regras, o que será discutido nas eleições, quais são as determinações do TSE para que seja feito as eleições de 2018. Olha, já então a gente já se preparar para esse momento de eleição. Geralmente quem está mais antenado, né? No caso assim, o senhor que é advogado, é a sua área de atuação, os pré-candidatos já estão antenados, mas a população, né, doutor Victor, ainda não está, né, nem pensando literalmente na eleição, né? Justamente, agora a gente está na pré-campanha, né? Os candidatos estão já aflorados já, né? Então já estão correndo atrás de apoio, já estão tentando trazer lideranças para apoiar suas candidaturas, mas a população, de um modo geral, ainda está distante dessa ideia de eleição ainda, né? Esse ano também é um ano de Copa do Mundo, então antes das eleições ainda vem a Copa, que acaba dando uma desligada dessa questão eleitoral também. Mas a população se identifica mesmo e se volta os olhos para a campanha justamente na época de propaganda eleitoral, quando começa em agosto. Então as próprias pesquisas já têm indicado isso, que a maioria dos eleitores estão indecisos ainda, não estão nem tendo conhecimento de quem são os pré-candidatos. Então a gente que está envolvido nesse meio político, às vezes acaba tendo mais contato, né? Tem obrigação, na verdade, Sim, também, né? Mas acaba a população, isso, de um modo né, geral, acaba ficando um pouco distante disso nesse primeiro momento. Ainda estamos há 6 meses praticamente das eleições ainda. Então a população, de modo geral, ainda está um pouco distante da realidade, desse né? tema. Bom, então para que a população possa já começar a se inteirar e saber da importância, porque mesmo que com todos os seus desgastes políticos, tudo que está se envolvendo, se você não gosta de política, infelizmente, como diz Platão, vai ser governado por alguém que gosta. Então por isso que a gente vem trazer justamente isso aqui de utilidade pública para você já saber como é que está se desenvolvendo todo esse processo eleitoral. E nada melhor ainda do que o Dr. Victor já trazer para nós quais são as mudanças já para esse pleito de 2018. Sem dúvida, Blenda. Tivemos uma mini reforma eleitoral do ano passado, que já era vigente nessas eleições. Então temos algumas mudanças, alguma questão referente a financiamento, propaganda, filiação, a questão de distribuição de vagas também, questão de coeficiente eleitoral. Então tudo isso são as regras que modificaram já para as eleições de 2018. Bom, já nesse primeiro período de abril, penso que o que se tenha esgotado o prazo foi com relação à filiação partidária. A legislação exige que aquelas pessoas que tenham interesse de participar nas eleições, né? Têm intenção de disputar as eleições, eles têm que estar afiliados ao partido político com um período mínimo de 6 meses antes das eleições. Então, se encerrou dia 7 de abril, o prazo máximo para filiação partidária. Então, percebemos a grande discussão, qual o partido que eu vou, para onde que eu vou, qual que será a melhor coligação. Então, houve muito essa troca partidária, né? Muitos candidatos saíram de um partido, foram para outros, justamente pensando na questão de qual será a melhor chapa para ele disputar as eleições e com possibilidade de se tornar eleito, né? Então, esse prazo se encerrou agora, são 6 meses antes, a pessoa tem que estar afiliada ao partido político e com domicílio eleitoral no local onde ela vai disputar. Agora estamos diante de uma eleição estadual, então ele tem que estar residindo no estado de Goiás para participar das eleições para deputado, senador, governador, assim. Independente do município. Independente do município, porque é uma eleição estadual, né?
O que seria essa candidatura avulsa, doutor Victor? Muito tem se discutido se existe a possibilidade da candidatura avulsa, a pessoa se sair candidata sem a participação de um partido, sem estar afiliada a um partido político. Tem essa possibilidade? Infelizmente não, ou felizmente não, né, também. Tivemos algumas decisões judiciais falando a respeito disso, dando autorizações a pessoas saírem candidatas sem estar afiliado, mas isso aí não tem nenhuma possibilidade. Porque a legislação é clara, a candidatura depende de alguns pré-requisitos. Você tem que estar afiliado a um partido político, por exemplo, filiação 6 meses antes, você tem que ter a quitação eleitoral. Então não é permitida a candidatura avulsa. A pessoa obrigatoriamente tem que estar afiliada a um partido político, até mesmo para poder receber verbas, recursos, financiamentos que vêm através dos partidos políticos. Bom, já falando de financiamento, né, o Fundo Especial para as campanhas, como é que tem funcionado nessas mudanças? Foi uma das criações da reforma do ano passado, foi a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um fundo onde a União vai destinar 30% das verbas parlamentares estaduais para constituir esse fundo, e também o valor correspondente aos valores que era destinado para aquela questão de propaganda partidária, que durante todo o ano antes da eleição, durante o ano eleitoral, os partidos tinham as propagandas partidárias. Então, a partir do ano passado foi excluída essa propaganda, não existe mais a propaganda partidária. Então, o valor que era destinado às isenções de impostos referente à utilização desse tempo de televisão pelos partidos foi convertido para o Fundo de Financiamento de Campanha. Então, o fundo é constituído desse período de isenção referente a 2 anos, e mais esses 30% dessas verbas parlamentares, que é um fundo que aproximadamente em torno de 1,7 bilhão de reais que serão destinados para o financiamento público das campanhas eleitorais. E como é que vai ser esse financiamento? Tem alguma mudança com relação a financiamento particular? Por exemplo, eu posso doar para algum candidato? Como é que seria isso? Teve alguma alteração nesse sentido? O financiamento de apoiadores, privado, né? Apoiadores para a campanha, ele é limitado a 10% sobre o rendimento da pessoa. Então, de acordo com o que ela declara para o imposto de renda, ela tem aquele limite de 10% sobre o rendimento bruto. Lembrando que pessoa jurídica não pode doar para a campanha, como era na eleição passada, para governador, presidente, então é vedado as empresas doarem. Então, o financiamento vai ser pelo próprio candidato, o autofinanciamento, pelos apoiadores da campanha e também pelo fundo partidário e pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São 2 fundos públicos, né? Lembrando que existe uma discussão no STF, um ADIM, a respeito se o candidato ele pode se autofinanciar 100% do limite de gastos, né? Então, até hoje, não saiu a decisão ainda, então ele pode financiar 100% da sua campanha, de acordo com o limite de gastos. Então, ainda se discute essa questão, porque facilitaria aquelas pessoas que têm mais condições financeiras de estar se desenvolvendo com mais facilidade, porque essa restrição veio impedir, dificultar a questão do dinheiro entrar na campanha, a partir do momento que se excluiu as empresas. Então, isso está sendo discutido ainda. É uma forma de democratizar, digamos assim, justamente, o processo eleitoral, tentar, né? dar possibilidade abrir, a todos, né? Possibilidade para que todos que queiram, possam, porque senão fica limitado só para quem tem dinheiro realmente ou consegue algum financiamento de uma empresa, algum conhecido e acaba, digamos assim, continuando, perpetuando aqueles representantes que lá já estão, né? Porque geralmente igual a gente tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Fundo Partidário, mas dificilmente esses recursos chegam a todos os candidatos, né? Então, geralmente fica nas lideranças, os partidos, eles têm acesso a esses recursos. Geralmente aquele candidato que está saindo pela primeira vez, tem pouca força política, geralmente ele não tem acesso a esses recursos. Então ele tem que se valer dos recursos próprios, né? Então, às vezes a pessoa não tem condição financeira e isso acaba prejudicando. Olha, para você que está nos assistindo agora aí na telinha do Canal 14, obrigada pela sua audiência qualificada. Nós estamos aqui com o programa Em Pauta e recebendo hoje o Dr. Victor Lisboa Campos, advogado aqui de Anápolis e especialista em questões eleitorais, justamente para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, para você que nos acompanha no canal do YouTube, para que a gente já possa se inteirar desse processo de pré-campanha para as eleições deste ano. Bom, doutor Victor, tem limite de gastos para a campanha determinado? Como é que é? Sim, a partir do ano passado... Limite de doação também, acaba entrando os dois, sim, né? Sim, o TSE fixou alguns parâmetros limitando os gastos, né? Uhum. Por exemplo, temos eleições para presidente esse ano, o limite de gasto é 70 milhões para presidente no primeiro turno e no segundo turno é 50% desse valor, ou seja, 35 milhões. Para o governador do estado de Goiás, o limite de gasto é de 9,1 milhões
que é o teto máximo de gastos de campanha. Para deputados... Primeiro e segundo turno? Aí no segundo turno é 50% no segundo turno é 50%. É, isso mesmo. Ok. Para deputado federal, o limite de gasto é 2,5 milhões e para deputado estadual, o limite de gasto é 1 milhão. Então, a pessoa tem esse teto máximo de gastos de campanha, porque antes não existia um limite, na eleição passada não tinha um teto. Então a pessoa poderia gastar sem se preocupar com o teto de gastos, né? E agora, desde a eleição passada, que foi para prefeito, existe esse limite de gastos de campanha. Com relação também à questão da doação, é a mesma questão que a gente falou agora há pouco, que é limitada aos 10% sobre rendimento. Então, se a pessoa teve um rendimento... Baseado no imposto de renda. Isso, se ela teve um rendimento bruto no ano anterior à eleição de R$100 mil, ela pode doar para candidatos até R$10 mil para financiar a campanha. Bem especificado, né? Porque senão vira aquela bola de neve e acaba acontecendo que muitos aí nas últimas eleições de 2016 tem muita gente ainda tendo dificuldades, né, com relação às contas que não bateram. Tem muito caso disso, não tem, doutor? Sim, sem dúvida. É muito importante os candidatos se organizarem e fazer uma prestação de contas correta, né? Temos muitos casos de multas eleitorais elevadíssimas, então isso pode prejudicar o candidato para futuras candidaturas, que enquanto ele não quitar esses débitos eleitorais, ele não consegue a quitação eleitoral. Automaticamente ele não consegue registrar a sua candidatura, né? Então a Justiça Eleitoral está muito atenta com relação a isso, cruzamento de dados entre a Receita Federal, Polícia Federal, órgãos COAF. Então, né, a Receita Federal e a Justiça Eleitoral estão bem atentas a toda essa movimentação, toda a emissão de notas. Então é bom que os candidatos se atentem a essa questão para que façam uma prestação de contas correta para evitar transtornos e até mesmo perder o mandato, né? É complicado, porque nas eleições de 2016, por exemplo, o senhor trabalhou nas eleições municipais, né? Foi uma instância municipal, e eu tenho certeza que ainda tem daqueles mais de 600, né? Nós tivemos 600 candidatos a vereadores, eu acho que quase até 800, né? Tem muita gente que ainda está enrolada aí na Justiça Eleitoral, né? Sim, sem dúvida. Tem muita gente que foi multada, né, pelo fato da prestação de contas. Ainda temos algumas prestações de contas que teve recurso, estão no TRE, estão voltando agora, às vezes ainda tem algumas pendências, né? Então, assim, é importante que os candidatos se organizem e tenha toda a questão, um controle de gastos, se organizem mesmo para a campanha. Bom, e financiamento coletivo é possível? Como é que é isso? O financiamento coletivo criou-se com a reforma a possibilidade de apoiadores como se fosse uma vaquinha virtual, que é o nome, né? Crowdfund, que é tradução literal isso, mesmo. É uma vaquinha virtual. Então, os partidos políticos, eles têm como, através de empresas que prestam esse serviço de arrecadação de recursos, isso. As empresas têm que se cadastrar junto ao TSE para que forneçam esse tipo de serviço, e tem todos os critérios, a questão de emissão de recibo, aviso sobre o limite de doação, porque a pessoa que doar acima do limite, ela também é multada em até 100 vezes aquele valor que ela doa em excesso. Então, além do candidato ser prejudicado, a pessoa que doa em excesso também, ela pode ser multada pela Justiça Eleitoral. Então, existe essa possibilidade. A partir do dia 15 de maio agora, já é possível fazer o financiamento coletivo. Então, os pré-candidatos que queiram se utilizar desse recurso... Tem que ter um site especializado? Como é que é? Aí vai ter esse site criado pelas empresas, aí a pessoa vai entrar, vai poder fazer doação por cartão de crédito, débito, até mesmo doação em dinheiro, pagamento através de boleto. E aí esse dinheiro fica numa conta reservada para o candidato. Enquanto ele não registrar a sua candidatura, ele não tem acesso a esse recurso. Então, ele só vai poder ter acesso a esse recurso após o registro da candidatura, que vai começar depois da convenção partidária, lá para o dia 15 de março. Então, e eventual não escolha do candidato nas convenções, esse dinheiro vai retornar para as pessoas que doou. Então, todas essas empresas têm que ter todo esse controle, tem que identificar o doador, justamente para que o candidato possa, na prestação de contas dele, fazer todo esse lançamento do dinheiro que ele arrecadou antes da campanha. Será que essa moda pega aqui no Brasil, doutor Victor? Eu acredito que vai pegar sim. Já agora? Sim, eu acredito que sim. Os partidos a nível nacional estão se organizando, né? Temos, por exemplo, a campanha do Bolsonaro, onde a população, de modo geral, tem se mobilizado em prol da candidatura dele. Eu acredito que será uma possibilidade de ele estar arrecadando recursos também através de apoiadores desconhecidos, né? A pessoa vai estar auxiliando na campanha. E também temos exemplo, claro, do Partido dos Trabalhadores, que eles têm essa mobilização partidária. Né? A militância é muito aguerrida nessa questão, eles vestem a camisa, então acredito que sim, que vai ser uma forma de auxiliar os partidos nessa campanha.
Começou isso muito nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2012, 2014, né? Nos Estados Unidos já utiliza bastante essa modalidade, né? Eles têm uma visão, uma forma de... A política é totalmente diferente, né? E é super interessante, né? Bom, falando ainda aqui sobre as questões, as mudanças eleitorais com o Dr. Victor Lisboa Campos, né, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Victor, como é que vai ficar a questão de debates na televisão, né? Já tem novas também regrinhas para esse ano? Sim, antigamente existia uma grande discussão, né? Qual candidato vai poder participar do debate, qual candidato não vai participar. Geralmente aqueles candidatos dos partidos melhores... Intenções de votos, não é? Nas pesquisas, não era que é determinado quem poderia ir ou quem não poderia, né? Aí, então existia muita discussão porque os partidos menores sempre todo mundo, brigavam, né? Nunca participava, né? Então houve uma redução das exigências mínimas para estar participando nos debates. Antigamente, cada partido que estava disputando, por exemplo, a presidente, ele tinha que ter pelo menos 9 congressistas, né, 9 deputados, para ter direito de participar no debate. Hoje esse número reduziu para 5, então já deu maior abrangência aos partidos menores para estar participando nos debates, nas televisões e nos rádios. Vai depender também de cada critério e também de cada emissora, não? Sim, a emissora pode convidar todos os candidatos, né? Mas geralmente quando tem muitos candidatos, pelo tempo e tudo isso dificultar a questão a dinâmica. De estúdio, não tem, né? Não tem logística então, ali, né? muitas vezes até mesmo um candidato que é de um partido pequeno, mas ele estava na liderança das pesquisas, então muitas vezes ele era chamado, mas de um modo geral veio a facilitar o acesso a todos os partidos nesses debates. Bom, e quando é que então começa e termina a campanha eleitoral? A campanha se inicia a partir de 16 de agosto, né? A propaganda eleitoral, né? Estamos num pré-campanha agora, o pessoal já está fazendo campanha, divulgando, fazendo promoção pessoal, se expondo como pré-candidato, isso é permitido, a legislação permite. O que não pode é fazer o pedido do voto, né? Ainda não, porque é pré-campanha, né? Porque depende da escolha do candidato nas convenções para ele se tornar candidato, de fato. Quando serão as convenções? Do dia 5 de julho até o dia 15, do dia 15 de julho até o dia 5 de agosto. Então é o período para a escolha dos candidatos. 14 dias antes de começar as eleições. Justamente. Então o candidato agora ele está se organizando e aí as eleições esse ano, o período eleitoral, a gente estava acostumado com 9 meses de campanha, 3 meses de campanha, 90 dias, né? Então houve redução para 45 dias de campanha, então um prazo bem mais curto, né? Seremos 35 dias de campanha na televisão, então menos ainda, né? Então vai passar muito rápido essa questão e dificulta para os candidatos fazerem a propaganda eleitoral em tão curto espaço de tempo, né? Então por isso que o TSE já vem permitindo essa pré-campanha mais liberal, mais ampla, justamente para que os pré-candidatos possam se expor, a população possa ter acesso a quem de fato serão os candidatos que irão disputar as eleições de 2018, para tentar igualar a disputa, né? Porque se deixar tudo para os 45 dias somente, não dá, o estado é muito grande, a gente 246 municípios, no mínimo, você vai ter que são os nossos municípios aqui do estado, tem que andar os 246, né? Porque assim, a eleição municipal ela é mais fácil, né? Você dedica a já um está limitado ali, né? Agora uma eleição estadual, por exemplo, um candidato a deputado estadual, se ele quer mesmo de fato dar amplitude à sua eleição, ele tem que visitar inúmeros municípios, né? Então se ele deixar isso nos 45 dias, acaba que fica inviável. Ainda mais quem chega agora, quem quer tentar uma vaga, quem está lá já tem a sua visibilidade, agora quem quer chegar fica muito mais difícil, né, doutor Victor? Muito mais complicado. E a questão da internet, como é que vai funcionar? Agora, nesse momento, todo mundo pode se divulgar, mas na época da campanha tem algumas outras mudanças ou não, doutor Victor? Com relação à propaganda na internet, é uma novidade que vai ser... Isso vai facilitar muito para os candidatos, demais, né? Hoje em dia temos as redes sociais, geralmente a amplitude que uma rede social atinge é muito grande, né? A gente não tem nem conhecimento de quantas pessoas atinge, né? Então, é sim permitida a utilização de redes sociais, páginas oficiais dos candidatos, links patrocinados, que é uma novidade agora. Na eleição passada não existia essa possibilidade. Agora pode? Agora o candidato vai poder ter link patrocinado. Durante a campanha? Durante a campanha, impulsionamento de publicação. Porque tem um acesso mais, assim, é um acesso bem tranquilo, né, financeiramente falando, sim, né? Sim, é um custo baixo, isso, né, e acaba atingindo uma quantidade razoável de eleitor, né? Isso. Mas lembrando que esse impulsionamento,
tem que partir do candidato. Tá. Apoiadores de campanha não podem fazer esse impulsionamento, esse link patrocinado. Só nas páginas oficiais do candidato. O candidato, ele próprio tem que fazer esse impulsionamento até mesmo para controle de gastos, né? Porque senão ele pegaria várias pessoas que o apoiam, estaria impulsionando e esse recurso que está sendo utilizado para impulsionamento não entra na prestação de contas do candidato. Nossa, é complicado em determinar para a militância, não impulsione aí. Então é uma situação delicada e temos a questão vai ter muita gente sendo penalizada aí. Muita ação na justiça justamente pedindo bloqueio desse serviço, né? Então é importante toda essa questão. Qual vai ser o dia da eleição, doutor Victor? Dia 7 de outubro, né? A festa da democracia? Dia 7 de outubro é o... Domingão, primeiro turno, né? E eventual segundo turno no último domingo do mês de outubro. Mas vamos ter segundo turno, e esse já é fato, viu? Tanto para presidência quanto para governo do Estado. Né? Porque é só aguardar. Não o candidato se despontando, né? Assim, para que não gere eleição direta no segundo os 51%, né? E quem não tiver no domicílio, né, eleitoral, tem que fazer a sua justificativa. É importante que as pessoas justifiquem o voto, né, a ausência no dia da votação, e depois compareçam ao TRE para regularizar essa situação, né? E se caso não for possível a justificativa do voto, que imediatamente após a eleição a pessoa se organize e justifique para evitar qualquer transtorno, assumir cargo público, tirar passaporte, né? Viagem, tudo isso venha prejudicar. Dr. Victor Lisboa Campos, advogado especialista em direito eleitoral, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e foram, assim, realmente informações de utilidade pública justamente para o nosso telespectador. É uma satisfação, Blenda, estar participando do programa Em Pauta e, sem dúvida, é importante a gente trazer o conhecimento dos eleitores, né? Essas informações, porque, como você disse no início, a propaganda, a política, ela está enraizada em tudo, né? Então todas as instâncias da nossa sociedade. A gente tem que se atentar a essas questões e gostar de política, porque se a gente não gosta, aquele que é vizinho gosta, acaba pendendo para um lado que às vezes você não é interessante, né? Então é importante que a pessoa não anule o voto, não vote em branco, pior que sejam os candidatos, mas alguém será eleito. Então, que ela opte por um daqueles que estão na disputa eleitoral. E apesar de toda essa onda de corrupção, ainda assim existe políticos honestos, existe políticos que querem fazer diferente, querem modificar. Então, a pessoa se dedique a isso e encontre pessoas que pensem mais ou menos como você, né? Justamente. Olha, então já vai se inteirando aí sobre a política, não deixe para a última hora e não faça como muita gente faz, que eu acho triste quando a gente vai cobrir eleição, as pessoas chegam na porta dos colégios eleitorais, viram o santinho que está na porta e vai votar. Não faça isso, tá? Porque foi tão difícil conquistar, né, o poder do voto, sobretudo para nós mulheres, né? Era tão difícil, a gente não votava. Tem pouco tempo que a gente vota. Então, por mais que esteja complicado, vamos tentar achar um candidato ou uma candidata, né, que venha a se inteirar aí nos seus pensamentos, nas suas ideologias. O importante é não perder a esperança, porque o dia que a gente, como sociedade, perder a esperança, aí não tem sentido a gente nem já estar mais aqui, né? A esperança é a última que morre mesmo. Literalmente. A gente tem que ter esperança e tem que ser otimista. A gente não pode ser pessimista, não, porque o pessimismo acaba levando a gente pro buraco. Doutor Victor, até o próximo programa. Obrigado. Olha, com o doutor Victor Lisboa Campos aqui hoje, a gente agradece a sua audiência qualificada, contando com ela numa próxima edição. Um grande abraço e até lá.